Olá pessoal, bem-vindo. O tema do tutorial de hoje é sobre objetos metabol. Vamos ver aqui como é que funciona essa fusão de objetos e vamos utilizar um recurso prático aqui com partículas para fazer um efeito legal com o mesmo. Então, para a gente adicionar metaballs, a gente pode usar o Shift A. Vocês vão ver que eu tenho aqui a coletânea de metaballs, que vai do bola até o cubo. Tá? Posso também usar o Add, eu tenho também esses objetos aqui inclusos. Então, eu vou selecionar um objeto metabol. Esse objeto aqui, ele traz um núcleo em forma de uma bola e traz um círculo, que é o limite de atratividade da sua massa. Se vocês olharem ele pelo modo Edit Mode, ele não tem arestas faces e nem vértices, pois ele é um objeto de uma estrutura diferenciada. Ele trabalha através de cálculos para fazer a fusão entre as massas ou superfícies do objeto. Então, voltando à nossa Object Mode, olhando esse objeto pela esquematizadora, ele é representado por esse símbolo aqui que vocês estão vendo. Esse símbolo é indicado aqui no editor de propriedades. Se clicarmos, nós temos as propriedades do objeto. Vamos puxar um pouquinho aqui para a esquerda a janela. Vejam que eu tenho a primeira opção aqui chamada Resolution Viewport. É aqui que nós vamos trabalhar a resolução dessa esfera. Quanto menor o valor, melhor a resolução. Quanto maior, menos qualidade terá a resolução do objeto. Então vamos deixá-lo aqui com um valor menor, que é 0.05. O render, idem, tá certo? Então, nós podemos trazê-lo aqui na renderização com 0.025. Aqui em Influence Threshold, nós temos aqui o limite de influência aqui entre o objeto e essa linha aqui, que é a linha de atratividade. Então, se nós aumentamos, nós diminuímos a esfera e afastamos esse limite para que ele se torne maior. Se nós diminuímos, nós aumentamos a esfera e o limite entre a esfera e a circunferência para o efeito se torna menor. Mas se entrarmos no modo Edit Mode, nós temos outras opções. Aqui nessa guia chamada Active Element, temos aqui o Type. Aqui a gente pode aproveitar para alterar o tipo do objeto. Exemplo, aqui eu posso usar o Capsule, posso usar um plano, posso usar um elipsoide, eu posso usar o cubo. Então, eu posso modificar aqui o objeto que eu utilizei para ser o objeto base aí. Aqui, Stiffness, eu controlo a rigidez do efeito. Então, se eu aumentar um pouquinho aqui, eu diminuir, eu consigo fazer menos rígido o objeto. E aqui o raio com que o objeto terá sobre a cena. Aqui eu torno negativo, fazendo desaparecer a visão. E aqui também ocultando os dois. Não vamos mexer nisso por enquanto e vamos voltar ao nosso Object Mode para entender o comportamento desses objetos. Então o que eu vou fazer aqui é utilizar a setinha e vamos trazer esse primeiro metaball adicionado aqui para esse canto direito. Vamos adicionar um outro metaball qualquer. Vou aqui em Add, Metaball, e vou usar agora uma cápsula. Eu consegui adicionar o segundo metaball, mas repare que esse metaball aqui ele não tem o seu corpo selecionado. O que está selecionado quando ele foi adicionado é a circunferência externa. Por quê? Porque se eu tentar selecionar o corpo do objeto, percebo que no momento que eu seleciono o corpo desse objeto, o corpo do primeiro objeto estará também selecionado. Ou seja, o primeiro objeto que foi adicionado na área, ele sempre será o objeto pai de todos os objetos que serão adicionados depois. Então, para poder eu fazer a seleção dos novos objetos, para transformá-los individualmente, é necessário que eu não selecione o corpo, porque se eu selecionar o corpo, eu vou estar transformando todos os dois objetos, nesse caso aqui, que foram adicionados. Então, é necessário que eu selecione a sua circunferência. E aqui sim eu tenho esse objeto sendo controlado individualmente. Eu posso usar o SX para aumentá-lo ou diminuí-lo. Eu posso utilizar o RZ para rotacioná-lo individualmente. Mas se eu selecionar o corpo e tentar deslocar, eu estou deslocando o objeto principal que eu adicionei inicialmente. Se eu tentar fazer a rotação dele, eu estou rotacionando o objeto principal. Bem interessante que vocês entendam como funciona. O comportamento desses objetos é bem interessante. Repare que quando eu encosto a primeira esfera no corpo
do segundo objeto de cápsula, ele sofre essa atratividade bem interessante, como se fosse aquele efeito do mercúrio, uma gotinha encostando sobre a outra, para dar efeitos legais. Posso criar uma maleabilidade, exemplo, eu posso dar um SZ aqui na esfera para achatá-la e posso fazer formas distintas aqui, ó, junto ao objeto. Mas esses objetos, mesmo que eu mexa individualmente, eu não tenho como fundir esses objetos com objetos de malha, mas eu posso transformar esse objeto num objeto de malha. Para transformá-lo é necessário selecionar o principal. Eu posso vir aqui em Object, convertê-lo para uma mesh. Quando eu clico, percebam aqui na outline, ó, que eu não tenho mais o ícone do objeto do tipo Metaball e tenho agora um ícone em forma de malha. Se eu clicar aqui, as propriedades serão malha. Então, olhando esse objeto pelo Edit Mode, esse objeto ele é um objeto composto de vértices, arestas e faces, bem complexo na sua transformação. E eu posso usar esse objeto para uma outra estrutura que eu queira ir junto ao meu projeto. Mas vamos ver um efeito aqui, bem simples. Eu vou apagar esses dois objetos usando X. Vamos adicionar na área, com Shift A, o objeto Metaball no formato de uma bola. Vamos nas suas propriedades, melhorar a resolução. E vamos dar um Shift D. Vamos fazer com que esse objeto que foi cópia, ele venha aqui para esse canto. Vamos dar um S de escala para diminuir. Vamos então tirar esses objetos da nossa visão, ou seja, ocultá-los. Então eu posso clicar no primeiro, eu faço desaparecer os dois. Aqui na área eu vou adicionar agora um objeto de malha do tipo UV Sphere. Essa malha eu vou dar um S de escala para diminuí-lo e vou clicar na opção de partículas. Eu vou acrescentar partículas nessa malha. Clicando em mais, eu tenho aí o Particle Series. Eu vou diminuir aqui na emissão o número de partículas. Vou deixar com 500. Vou tirar a condição de gravidade em Field Weights, fazendo com que a gravidade seja zero. Se eu vier agora aqui, pessoal, der o player, as partículas serão emitidas, mas essas partículas são emitidas na condição de objeto halo. E para eu poder usar o Metaball no meio aí desse efeito, eu vou vir aqui na guia Render e vou utilizar Object. Selecionando renderizar como objeto, eu vou dizer aqui na guia Object que eu quero um objeto distância. Quem é o objeto distância? Aquela segunda Metaball que eu criei. Vou selecioná-la. Então ele vai começar a utilizar aqui o recurso de emitir nas partículas aquela segunda esfera Metaball que eu criei. Para poder ver essas esferas, eu vou ter que voltar aqui o olho dos nossos objetos. Quando eu der o player, percebam, ó, que ele começa a emitir na malha do objeto algumas partículas. Eu vou precisar aumentar a escala. Então eu venho aqui em Scale, onde tem a opção Render As, vou aumentar e tenho aqui um efeito interessantíssimo de partículas como se fossem tocando da superfície da esfera. Se eu colocar de volta aqui a gravidade, eu posso simplesmente, ó, dar um player e vou ter as partículas se desprendendo de baixo, porque eu tenho gravidade. Lembrando que se eu aumentar a escala aqui, eu estou aumentando as partículas. Se eu quiser tornar uma gravidade negativa, eu posso usar o valor -1. Em vez das esferas caírem, elas vão subir no nosso efeito. E aqui eu posso utilizar esse efeito para outros recursos que eu queira experimentar aí junto ao objeto. Se eu quiser tirar a resolução, eu lembro que a gente pode selecionar o Metaball, vir aqui nas propriedades e fazer com que essa resolução seja um pouco diferenciada para que ele não saia tão esférico no processo aí do efeito junto à malha. Se eu quiser agora fazer com que esse objeto aqui seja um objeto de malha, eu volto, Convert to, Mesh, vocês podem entrar no modo Edit Mode, percebam que eu tenho, ó, todo o objeto transformado
em malha com arestas, faces e vértices. Se eu quiser deletar essa primeira esfera que apareceu aqui convenientemente, eu posso encostar o cursor por cima, clicar a tecla L, eu seleciono e aqui eu vou utilizar X para apagar toda essa opção aí, vértices. Voltando à minha tela principal, Object, eu tenho aqui o objeto com o efeito do Metaball que eu criei e transformei em malha. Fica aí a dica e até o próximo tutorial. Bom proveito aí do experimento.